Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui na Tua presença, recebendo mais um pouquinho de Ti. O Senhor vem abençoar a todos, abençoar cada família. O Senhor conduza essa reunião conforme o Teu coração, Jesus. Desde já nós te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá. Gálatas 6, meninas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Esse capítulo é um capítulo que a gente ouve bastante, né, meninas? É onde Paulo diz, né, que não vive mais no mundo, que ele vive para Cristo. Mas meus olhos saltaram aqui foi aqui nessa parte, no versículo 7. No versículo 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E eu venho pensando muito nisso nesses dias, sobre estar no espírito, né? Tudo que a gente for fazer, que seja no espírito. Se a gente for orar, que seja no espírito. Se a gente for trabalhar, que seja no espírito. Se nós formos fazer qualquer coisa, quer comais, quer bebais, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus, né? É aquele versículo que a gente conhece muito bem. E isso no Espírito, porque o Espírito é o Espírito que leva para Deus aquilo que realmente necessita o corpo de Cristo, é aquilo que realmente é aquilo que realmente dá frutos verdadeiros, né? O que realmente dá frutos de eternidade. Porque o que a gente pensa com a nossa mente, o que a gente pensa com a nossa carne, não é a lógica de Deus. Não é aquilo que Deus pensa. O que nós pensamos, o que a gente quer, não é aquilo que Deus quer.
Eu ouvi, inclusive, ontem, né, uma pregação de uma irmã, que ela falou assim, ela me ensinou algo muito tremendo. Nem orar, a gente deve orar por tudo. Porque às vezes o Espírito testifica conosco que não é aquela oração que deve ser feita naquele momento. E às vezes o Espírito Santo revela para nós uma causa. E às vezes a pessoa está falando do sintoma. E às vezes dentro daquela pessoa, às vezes a cura não vem porque às vezes está faltando perdão, às vezes está faltando algo nela que ela mesma sabe, mas ela coloca para debaixo do tapete, né? E aqui fala aquilo que a gente semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, até isso, né? Até quando a gente for orar por alguém, quando a gente for orar no nosso secreto, que a gente possa, em auxílio, né? Pedir o auxílio do Espírito Santo. Espírito Santo, ora aqui comigo. O que é que eu realmente estou precisando? O que é que os meus irmãos realmente estão precisando? Sonda o meu coração, né? E é isso, meninas, que por enquanto eu tenho para falar desse texto que é tão rico. Gostaria que outra pessoa falasse também. Alguém. Alguém mais quer falar, meninas? Juni, fala para nós. Bom dia! Bom e rico nisso, né? Um capítulo pequeno, e se nós observarmos aqui, Deus mostra no capítulo 5 os dons que são dados por Deus, e mostra também o fruto do Espírito, né? Que só conseguiríamos produzir através do Espírito Santo. E aí, em seguida, ele vem falando, ele vem exortando o povo de Gálatas. Aliás, Gálatas, o tempo todo, é exortação, alerta, né? Alerta e, ao mesmo tempo, a promessa de que, buscando em Deus, nós conseguiremos a vitória. Para mim, o que fala aqui? O princípio da semeadura. E esse princípio, ele serve para mostrar que nós temos a liberdade de escolher o que vamos semear. Mas também nós não podemos esquecer que toda semeadura tem colheita. É impossível eu semear corrupção, eu semear mentiras, coisas erradas e colher uma vida eterna. Como também é impossível eu semear a fé, a fidelidade, a obediência a Deus e colher condenação. E aí Deus, a gente tem que ler estudando mesmo, né? Porque nós observamos aqui que ele manda a gente carregar a carga do outro. E depois, logo em seguida, ele fala que cada um carrega a sua própria carga. E muitas pessoas podem pensar, mas uai, Deus tá caindo em contradição aqui. Será? Não, não está. Como muito bem falou nossa irmã Maíla, Deus está observando tudo. Ela falou em outras palavras, né? Porque ela escolheu aqui falar sobre que Deus não se deixa escarnecer. Deus está observando tudo. Ele conhece os nossos corações e sabe quem está atento à sua palavra, quem já aprendeu e quer obedecer, como também quem está desapropriando aquilo que foi aprendido, resolvendo fazer com as suas próprias escolhas. E eu entendi, porque lá no capítulo 5 ficou muito claro, né? O que Deus abomina, as obras da carne,
o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Deus abomina. Ele ensina, nos ensina a deixarmos essas práticas, porque ele fala mais e confirma em Apocalipse 21:8 que estas práticas nos levarão para um fogo eterno. Então, Deus está alertando, Deus está mostrando, e eu preciso saber o que eu estou semeando. E, às vezes, tem sementes no meio da nossa semeadura que são bonitas, são vistosas, mas não são boas, aparência do mal, né? E Deus está atento a tudo isso. Então, irmãs, o que Deus traz ao meu coração? Como ele fala também, para nós não nos cansarmos. Nos cansarmos de quê, gente? Porque a luta já é um fardo. Nós vivemos o tempo todo, o cristão é perseguido, ele é discriminado, ele é censurado, e às vezes no nosso próprio meio, um grupo onde todos se dizem cristãos, ali já tem divergência. A denominação A vê de um jeito, a denominação B vê de outro, e acabam criticando uns irmãos, criticando aos outros. Vamos para a internet hoje, quanta briga, tanta discussão de uma denominação contra outra. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que nós estamos falando demais de Deus e falando muito pouco com Deus. E Deus conhece o nosso coração. Nós queremos ou não, nós acabamos censurando pessoas, nós acabamos condenando pessoas, acusando, e isso não agrada a Deus. E Deus está atento a tudo. Então, eu me volto a uma reflexão profunda. Como carregar as minhas... O que Deus está querendo falar com isso? No meu entendimento, eu vou carregar a carga do meu irmão nas dificuldades dele. E é o papel da igreja. Ele está com problemas, dificuldades financeiras, está passando por processo de divórcio, está sem o alimento, ele está com uma doença. Eu entro como uma irmã que preciso ajudar. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Agora, quando se volta, cada um carregará a sua carga, irmãs, não tem um peso maior, não existe mais doloroso peso e mais difícil do que o peso do pecado. E esse ninguém vai compartilhar comigo. A minha desobediência, o meu pecado, o meu juízo final, eu encarar com Deus no tribunal final, é comigo e Deus. Essa carga ninguém vai carregar por mim e eu não vou carregar por ninguém. E Deus não está aqui querendo pôr peso em ninguém, Ele está apenas alertando. Nos voltemos para essa reflexão que muito bem hoje começou sendo falado pela nossa irmã que leu. Ela falou sobre isso. Onde está a motivação das minhas atitudes? Seja na pequena escolha da minha vida, na pequena decisão, ou na maior decisão, importante decisão da minha vida, eu preciso consultar a Deus. Eu preciso saber se eu agrado a Deus no meu pensamento, no meu falar, no meu agir, no meu andar, no meu pisar, no meu comer, no meu dormir. Eu tenho que deitar e repousar a minha cabeça no meu travesseiro, entregando a minha vida, a vida da minha família, as minhas motivações para o Espírito Santo, que seja Ele verdadeiramente o guia do meu dia a dia. Então, eu retiro, senão, porque esse é muito explicativo, no meu ver, esse Gálatas 6, ele é muito explicativo, porque ele aqui está nos ajudando a diferenciar o próprio eu do Cristo em mim. Já não vivo, como diz Paulo, já não vivo mais em mim, mas vivo em Cristo. Os judeus até hoje estão esperando, eles colocam uma cadeira na mesa, esperando Cristo, o Messias, voltar. O Messias já está em mim. O Espírito Santo de Deus já está em mim, eu não preciso mais de cadeiras, porque ele já voltou, ele já morreu por mim, ele já levou os meus pecados, em mim não há mais condenação, agora eu preciso ter
E o texto vai trazer em sua essência isso, trazer um ser em nova criatura. Eu preciso me transformar, eu preciso ser nova criatura. Cristo conduz a minha vida. Tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, seja não para a minha glória, não pelo meu orgulho, não para o meu merecimento, mas por um Cristo que morreu na cruz. Amém? Irmãs, é isso que tem para passar hoje, assim, no meu entendimento, porque senão fica muito longo e tira a oportunidade de outras irmãs falar, só ressaltando aqui que Deus, ele não ignora, ele não ignora o que nós falamos. Trará consequências para o que nós falamos, para o que nós fazemos. Por isso que nós temos que ter muito amor e zelo pela palavra. E quando nós temos amor e zelo pela palavra, nós temos amor e zelo pelos nossos irmãos. E principalmente pelo resultado da nossa vida. Queiramos nós todas as manhãs pedir o Espírito Santo para nos revelar acerca da sua palavra em humildade e em sabedoria no Senhor, e não em nossa própria sabedoria. Amém? Amém. Amém, bênção demais. Vamos lá. Quem mais? Bom dia, meninas. Esther falando. Maria, né? Todo mundo me conhece por Maria, porque meu iPhone tá Maria, né? Consegue abrir o teu vídeo, por favor, para a gente ver você? Só um segundinho. Tá bom. Conseguiu? Consegui. Bom dia, agora sim. Eu estava com Que alegria dificuldade te para. ver. É verdade. 9 horas eu tenho que sair, né? Mas gostaria de, assim, de agradecer primeiramente, porque as palavras caem como boa semente, né? E, e eu queria dizer que me chamou ao meu coração sobre Atos 4:32, né? Que quando Paulo começa sendo chamado, né? Ele começa ali a história de Saulo, né? Começa ali em Atos, mostrando, né? Para que o Senhor o levantou, né? E esse irmão, em Atos 4:32, diz: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que lhe era necessária. E, e aí ele dá continuidade falando sobre a questão de um só coração, um só espírito, né? Vivendo em oração. E aí a gente pega Gálatas, né? E lê essa maravilhosa palavra, né? Dizendo que a oração ela pode muito em seus efeitos, né? E falando também sobre carregarmos a cargas um dos outros, como a irmã falou aí, numa igreja contemporânea, onde você vê disparidade, né? Em relação à questão de muitos, né? Com necessidades, isso assim, me confronta, sabe? Me confronta, confronta o meu coração. Acredito que confronta muitos das irmãs também, né? Dos meus irmãos também. Converso muito sobre isso, né? Com o meu grupo aqui de comunidade, sobre orarmos para que Deus nos dê um coração mais generoso, de um olhar mais
apurado para aqueles que estão com necessidades e muitas vezes não falam, né, por vergonha ou por mesmo por orgulho, né? Eu já fui uma dessas que necessitei por orgulho, não solicitei ajuda de irmãos, né? Então, Deus quebrou muito o meu coração durante a minha vida e me confrontou bastante. E eu vejo que Paulo ele vem nos ensinar, né, que precisamos ter esse olhar espiritual, né? Não termos e só a oração é que vai nos dar essa condição. Só uma submissão ao Espírito é que nos dá essa condição de podermos realmente estar vulneráveis no aspecto de receber do Espírito aquilo que os nossos irmãos estão em necessidade e ter esse olhar mais limpo, claro, né? Então, a minha realidade aqui é uma, né? A nossa realidade comunitária é uma realidade, né? E eu, quando ouço de outras pessoas, de outros irmãos em Cristo, ao derredor, né, do meu bairro, quando eu visito e eu ouço, eu vejo o quanto que nós estamos muito longe ainda, infelizmente, de termos esse coração tão atento às necessidades. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem levantado, né, nesses últimos tempos, pessoas, assim como vocês, assim como nós, né? Essas cartas vivas de amor, conforme fala o nome, né? De nós realmente assim sermos essa impressão visível aos olhos daqueles que não conseguem ainda ver esse grande amor que Deus tem por nós e por todos nós, né? A igreja do Senhor viva na face da terra. E a minha oração é para que a gente realmente tenha corações sensíveis, corações sedentos, né, por aprendermos mais. Eu não lembro o nome da a irmã última que falou aí, não lembrei o nome dela agora. Hã? A Juni? A Juni, sim, a Juni. Houve umas reuniões atrás que ela falou, e eu não vou me estender, mas ela falou algo que tocou muito meu coração, né? Mas, assim, é disso que eu falo. Pessoas que estão distantes, mas que pelo Espírito elas têm uma porção, né, do Espírito para derramar sobre os outros, sem mesmo a gente saber, sem mesmo a gente conhecer ou entender. Então, o Espírito é o mesmo Espírito que estava lá em Gálatas com Paulo, é o mesmo Espírito que hoje opera em nós, e tenho certeza que será o mesmo Espírito até que o Senhor volte. Então, essa é a minha palavra, assim, meu entendimento para hoje, tá bom? Benção demais. Esther, fala pra gente da onde você está falando. Então, eu estou falando de Vila Velha, estou falando aqui do Espírito Santo, de frente aqui para o Convento da Penha, não sei se vocês conhecem, Convento da Penha. É Benção, minha Vila irmã. Obrigada Velha, por compartilhar. Vila Velha, tá bom? E amo vocês, amo a vida de vocês. Cada uma tem uma porção no tamanho certo. Benção demais. Você também é muito amada por nós, viu? Essa unidade, ela é presente de Deus para Amém. nós que estamos cada uma num lugar, né? Muitas de Sim, nós aqui. A Marta está sim. lá do Rio Grande do Sul. Uau!
Deixa eu ver, de fora aqui do Brasil, acho que hoje não tem ninguém, né, meninas? Paola lá da Bahia. A maioria tá em Goiânia, que é a nossa raiz. Os É, Goiânia. Débora, fala um Goiânia. pouquinho para nós. Bom dia, meninas. Como que vocês estão? Que capítulo maravilhoso, né? Gálatas 6. Gálatas, ele é um presente para nós. É um presente que Deus, ele nos dá em forma de plantação. Eu falo que nós somos aqui de Goiás, nós temos esse privilégio de viver no agro, né, gente? Agro, antes era só agro, agora é agronegócio, graças a Deus pela tecnologia, mas nós tivemos de perto essa questão da semente. Nós estamos agora num tempo de chuva, essa semana choveu aqui, e nós vemos que a semente, ela tem poder. Então, eu quero que você fale assim, com você mesmo aí. A semente, ela tem poder. E quando nós falamos da semente, a gente fala assim, o que que é semente? O que que pode ser semente? Semente pode ser o meu tempo, semente pode ser o meu talento e semente pode ser o meu tesouro. É os 3 T's. Então, hoje, o convite para nós é que nós possamos semear em todo tempo. Ah, mas eu cansei. Deus, ele tá falando aí que ainda tem semente. Tu vai ficar com essa semente aí no alforje, né? Que é aquela bolsinha que os camponeses carregam do lado, e depois deles ararem a terra, deles revirarem aquela terra morta, que tem algo em cima, e aí eles põem para baixo e mistura. Depois de adubar aquela terra, aí eles vêm com o mais precioso, que é o, a semente. E a semente é Deus que dá, sabe? O seu tempo, o seu talento e o seu tesouro é Deus que te deu. Não, você não consegue. Você consegue cavar uma hora no tempo? Você não consegue. Você consegue gerar dinheiro? Você pode, no máximo, multiplicar. Nós somos mordomos. Então, Deus é que dá a semente para o camponês e ele joga aquela semente. E, gente, aqui em Goiás a gente sabe o que que ele faz, o que que ele espera? A chuva. E assim, nós não temos o poder de gerar chuva. Assim como nós, quando jogamos a semente, às vezes a gente quer que a semente ela multiplique rápido, né? A gente leu a respeito dos frutos do Espírito na semana passada, e eu acho lindo porque no fruto do Espírito está lá assim, paciência e paz. Os dois é paz, sabe? Então, isso para mim diz que nós precisamos de ter essa paz que não é de nós. Essa paz, eu de mim mesma eu não tenho paz. Eu de mim mesma, às vezes eu quero guerra mesmo, sabe? Eu quero ir lá e lutar pelos meus direitos, eu quero ir lá, não que isso seja errado, viu, gente? A gente tem que colocar cada ponto no seu lugar. Eu não estou falando aqui de que nós não precisamos ir atrás dos nossos direitos, não é isso que eu estou falando. Mas você ir fazer isso a qualquer custo, pergunta para Deus, sabe? Pergunta para Deus, é essa a semeadura que eu quero? Então, quando nós pegamos isso que nós não podemos gerar e nós esperamos, porque não tem nada mais profundo do que uma espera consciente. A espera da esperança. Nós já lemos lá nos profetas que nós somos aqueles prisioneiros da esperança. Então, não é uma espera de, como é que fala? De perninhas cruzadas. Não, gente, é uma espera ativa. E quando nós esperamos essa chuva, nós esperamos o sol, porque é a junção dos dois, né? Às vezes a gente só quer chuva. Não, mas é a junção dos dois. É a chuva e depois o sol. Aqui vai gerando uma fermentação dentro da semente, que sabe, a semente ela tem um poder dentro dela
Uma semente de abacate, gente, tem o poder de milhões de abacate? Tem poder. Então, nós esperamos aquilo que está dentro da semente, já está dentro. Esse potencial, ele já está dentro. A gente espera aquilo arrebentar. Lembra do grãozinho de feijão que a tia lá do pré, né? Quando era minha época, era no pré, ele dava pra gente, de repente, o feijão se arrebenta. Então, essa, essa didática de Deus, da semente ela arrebentar, gente, vai chegar um momento, sabe, que você não tem como mais segurar a semente. Não tem como você segurar ela presa lá na terra. Sabe por quê? Porque ela vai germinar, e aí ela vai ultrapassar as barreiras. E mesmo se ela estiver profunda, ela vai sair à tona. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o fruto, aquilo que é visível. Então, tudo isso que nós estamos almejando, são os frutos do Espírito, ele parte de uma semente. Então, hoje nós estamos aqui em coletivo para nós gerarmos sementes, nós comprarmos óleo, sabe aquelas virgens prudentes que compram óleo? Isso é o óleo, gente. Isso nós estamos meditando nessa palavra, é o óleo. Então, que essa semente que Deus já colocou em nós, Deus já colocou a semente, ela não, gente, nós não podemos com a nossa mão fazer isso, entendeu? Então nós vamos entrar nesse lugar de nós. É Deus que dá a semente. Não existe ninguém pobre. A oferta da viuvinha pobre é o exemplo disso. Não existe ninguém tão pobre que não possa semear. E não existe ninguém tão rico que semeie tão pouco, não está em nós julgarmos a semente. E às vezes nós queremos comparar, nossa, mas se aquela pessoa, ela podia plantar mais, mas aí ela não está plantando tanto. Ah, não, eu vou dar um passo para trás. Gente, faça de acordo com as suas o que está dentro da sua capacidade, dentro do seu potencial. Não se compare. A comparação, quem se compara já perdeu. Então, não compara a minha vida com a semente, a semeadura da vida da Grace, da vida da June. Gente, não se compara, porque às vezes você vai estar comparando aquilo que é o palco de uma pessoa, aquilo que está lá exposto, mas você não sabe do bastidor, entendeu? Às vezes você quer o palco, mas você não está disposto a fazer o esforço necessário para chegar naquele palco, naquele bastidor, gente, naquela posição. Então a palavra é muito clara. Você que almeja alguma coisa, um construtor vai lá e faz a conta. Sabe o que é fazer a conta? Nossa, se eu quero fazer um curso de tal coisa, eu vou lá e vou fazer a conta. É tantos anos, eu vou investir tanto de tempo, eu vou investir tanto de dinheiro. Então, ninguém não precisa, sabe, abandonar essas coisas, mas faz a conta de aquilo que Deus já colocou no seu coração, é Ele que vai fazer frutificar. Sabe? O que você precisa de fazer é fazer parceria. Ah, Deus quer que eu vou para as nações, igual nós temos uma amiga aqui que foi para as nações, né? A Stephanie. Deus quer que eu vou para as nações. O que está ao meu alcance? Eu posso ir lá, posso tirar meu passaporte, pode começar a aprender inglês, aprender a espanhol. Então, o que está no seu rol, entendeu? O que está no seu rol, Deus não vai fazer, gente. Entendeu? Então, aquilo que você já ouviu, faça parceria com isso, porque essa é a semente de Deus que precisa ser brotada no seu coração. E a semente de Deus, ela é exponencial. Às vezes a gente quer só dobrar. Não, a semente de Deus, ela é exponencial. Ela é, sabe, desse jeito que a semente explode, é a semente de Deus. Ela vai alimentar você, mas ela vai alimentar a muitas pessoas. Essa árvore que você está produzindo, minha irmã, você é uma árvore. Essa árvore que você está produzindo, ela não vai alimentar só a sua família. E às vezes você está perguntando, pedindo para Deus, Deus, eu só quero o sustento da minha família. Ela, sabe, a árvore é impossível. Ela dá sombra para todo mundo. Ela dá frutos para todo mundo, sabe? Então, quando
você planta uma coisa, aí a hora de repente começa a dar fruto, aí você fala assim, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso? Eu chamo o vizinho, eu chamo o da frente, eu chamo o amigo, para aproveitar dessa semente que gerou fruto. Então, hoje que nós estejamos essa terra fértil, nós lembramos de todas as palavras de semente que foram plantadas aqui e que nós possamos ser aquelas agentes, nós possamos ser aquelas que pegam a palavra e nós fazemos parceria e vamos fazer algo. Deus não fez tudo para que você não fizesse nada. Deus não fez tudo para que você não fizesse nada. Mas ele deu. Então a linguagem do céu é essa: dar. Deus amou o mundo que ele deu. Então hoje, o que você está amando que você pode dar? Entendeu? Esse é o convite para nós hoje. Vamos doar, minhas irmãs, porque a generosidade, ela parte de uma gratidão. Não tem como nós darmos sem nós sermos gratos. E nós sermos gratos é nós reconhecermos que é esse Deus que nos dá tanto a semente, ele nos dá a terra, ele nos dá o sol, ele nos dá a chuva. Sabe o que compete a nós? Jogar a semente na terra. Amém? Um beijo para vocês. Um Bênção beijo. demais, minha irmã. Glória a Deus, que palavra, hein? É a unidade do Santo Espírito. Deixa eu Meninas, mostrar aqui uma coisa da Derby, deixa eu ver se eu consigo fala. virar, porque isso eu aprendi com ela. Ó, Uau. testificando aqui. Tira Tem uma essas fotinha, pedrinhas. põe lá no grupo para nós, Maíli. Põe assim, põe assim. Sinara. Sinara está em São Paulo. Ei, minha irmã, que palavra abençoada que você entregou pra gente. Eu com meu vídeo fechado, né, meninas? Eu sou muito reservada. Que palavra abençoada a Sinara entregou pra gente ontem, hein, dona Sinara? Põe a carinha aqui, vem repartir com a gente Gálatas 6. Paola, pode falar também, abrir o videozinho, benção demais. O que fala muito comigo é a questão de renascimento, né? Eu sou Paola, moro na Bahia atualmente, só que eu sou goiana, nasci goiana. Tem 3 anos e alguns meses que eu estou na Bahia. Se Deus quiser e permitir, dia 14 eu estou na minha terra para comer pamonha. E estou no Cartas Vivas desde o comecinho, quando era apenas acho que 11 mulheres, 12 mulheres, que foi na pandemia. Fui muito bem recebida, oração. Eu devo eternamente a essas meninas, viu? Porque aí o Senhor nos uniu com um propósito, e esse propósito permanece mesmo eu de longe. E o que fala muito comigo é sobre o renascimento. Então, todos os dias eu peço, Senhor, arranca de mim o que não te pertence. Senhor, arranca de mim aquilo que te magoa. Porque alguns anos atrás, quando eu falei para Deus, para Ele fazer a vontade dele na minha vida, a minha vida virou de cabeça para baixo. Porém, eu sou uma nova criatura. Eu renasci. Eu renasci uma mulher com vaidades limitadas, porque eu era extremamente vaidosa. Eu renasci com uma mulher que não vejo mais poder no dinheiro. O dinheiro hoje está no meu bolso e não no meu coração, que é o que o Senhor pede, né? O que o Senhor fala. Eu não preciso de dinheiro. Eu só quero saber aonde está o seu coração. Hoje o Senhor me permitiu sair de uma escassez extrema e me permitiu hoje estar podendo abençoar vidas. Deus tem me honrado assim de tal forma que eu fico constrangida com o que Deus tem feito. Mas todos os dias eu peço ao Senhor que Ele mate em mim toda a minha carne. Ainda tenho uma séria dificuldade com o meu enteado, porque na hora que eu tô gostando dele, ele vem, começa a tratar meu marido igual um cachorro de novo, eu já fico magoada. Mas eu peço para Deus, Senhor, esse problema não é meu, esse fardo não é meu, esse fardo é do meu esposo, e eu tenho que entender isso. Eu não posso pegar o fardo, eu não tenho filhos. Já falei para Deus que eu só quero ter filho se for para vir um profeta do meu ventre, porque eu quero ter um filho com propósito. Se eu não tiver filho com propósito, eu não quero. Não quero. Ter um filho para olhar e falar, eu tenho um filho, eu realizei um sonho de ser mãe. Não. Tudo na minha vida eu quero um propósito.
Eu quero realmente renascer para Cristo e que Deus faça assim em mim uma nova criatura. Ó, Paula, você vai ter um filho, vai ser um profeta, você vai ter que pagar um preço por essa criança. Eu estou pronta. E é tudo na minha vida. Isso é com funcionário, eu até falo, isso aqui não é meu, não. A Lala me deu um livro muito bom para eu ler, que eu entendi que eu sou apenas mordomo fiel daquilo que Deus tem entregue em minhas mãos. Eu não sou dona de nada. Porém, isso não quer dizer que eu vou deixar fazer o que quiser, não. Eu sou cuidadora fiel do que Deus tem entregue em minhas mãos. Tenho feito de tudo para proteger, para semear naquilo que o Senhor mandou, para não pegar a luta de ninguém, para que essa luta não venha para mim, porque a gente tem que ter muita sabedoria ao orar pelas pessoas e tem que ter muita sabedoria ao ajudar alguém, porque às vezes a pessoa está naquele deserto, acho que até colocou essa postagem no grupo, porque às vezes a pessoa está no deserto por um processo que o Senhor permite e quer que aquela pessoa passe. Se de repente eu vou lá e coloco a mão naquele processo, aquele processo vem para mim. Então, que nós mulheres sejamos realmente uma nova criatura e saibamos aquilo que Deus quer da nossa vida. Que nós não estamos aqui à toa. Estava tudo planejado por Cristo antes do nosso nascimento, esse encontro. O Senhor sabe de todas as coisas. É igual eu falo para o meu marido: nossa, meu sonho é dormir aqui, depois ficar tudo aqui em cima desse travesseiro, assim, brinco, corrente, tudo, e Jesus me levar. Todo dia eu peço: Jesus, volta, volta, Jesus. Eu me encontrar com o Senhor nos ares, conversar com o Senhor. Estava lendo agora uma palavra de Lucas com meu esposo. Todo dia a gente lê a Bíblia de manhã. E estava falando justamente quando veio uma nuvem sobre eles e Deus falou: esse é o meu filho amado. Eu falei: gente, imagina, vir uma nuvem sobre você e aquela voz nítida. Sem dúvidas, você escutar a voz de Deus. Então, eu quero muito esse relacionamento com Deus. É o que eu tenho buscado incessantemente. Porque eu falei para Deus: Deus, o que o Senhor me deu para mim já tá ótimo. Eu tô super feliz com o que o Senhor tem me dado. Só que Deus tem um propósito na minha vida. Eu falo também: não posso ficar totalmente satisfeita, porque daí eu morro, né? Já tô realizando todos os sonhos, eu vou te levar, minha filha. Não é assim. É, mas Deus tem um propósito na minha vida. E eu tenho uma vontade no coração muito grande, e meu esposo também, da gente sair viajando e sair ajudando vidas na estrada. Construir igreja, esse é um desejo do nosso coração enorme, meu e dele. Então, que a gente, tudo na nossa vida, a gente possa ter um propósito, que a gente renasça, mas que a gente não renasça por renascer, mas que nós possamos renascer como novas mulheres. Possa perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça nesse dia? Pai, o Senhor quer que eu esteja nesse lugar? O Senhor nos honrou agora com mais um comércio. A gente está indo para o quarto comércio, para a honra e glória de Deus, porque nada é nosso. A gente tem pedido muita direção de Deus. Senhor, o que tu queres que façamos, aonde quer que a gente esteja, porque tudo tem que ter um propósito na vida. E que o Senhor venha nos ver assim, que as pessoas nos vejam como mulheres de Cristo mesmo, sabe? Que não nos veja como pessoas interesseiras, como mulheres que se aproximam das outras para ter algo. Eu moro numa cidade pequena, as pessoas são muito curiosas, querem saber o que que vai fazer. Eu não gosto de comentar. Eu até estava com meu cunhado hoje, falei: cunhado, lá em Goiânia, eu lido com mulheres, assim, de altíssimo nível, e ninguém sabe de nada, ninguém fala com nada. São pessoas que só querem falar de Deus, e aqui não, as pessoas querem saber da sua vida para interferir, sabe? Então eu sofro muito com isso, porque em Goiânia eu não tinha isso, e minha criação não foi essa. Mas o Senhor me colocou aqui com um propósito, eu já aceitei, estou perto da praia que eu amo, perto de Ilhéus, perto de Porto Seguro, perto de Itacaré. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. E eu falei: Senhor, agora eu quero que o Senhor me proporcione condições para eu estar sempre em Goiânia, porque eu sinto muita, muita falta de Goiânia, muita falta das mulheres, da comida, da minha mãe, dos meus irmãos. Mas eu sei que Deus vai realizar esse desejo no meu coração. E então é isso que eu queria compartilhar, sermos realmente novas criaturas e que possamos respirar a Bíblia. Que tudo que a gente possa falar e profetizar pela nossa boca seja como Jesus fez, conforme a palavra dele. Em nome de Jesus, amém. Eu acho que a Sasha pediu para falar também. Sim, já te passo a palavra, Sasha. Pessoa apaixonada por Jesus, vocês conhecem? Vou dizer para vocês: começa com Paô e termina com Lá. É a didática de Deus, né, Paola? Quando a gente para de se preocupar com as finanças, o Senhor abençoa.
Quando a gente para de se preocupar com o problema, a solução vem. E ele nos trata a partir dos nossos filtros, né? E quando parece tudo perfeito, tem sempre um adolescente para fazer a gente lembrar de que a gente precisa continuar, porque senão ia ficar muito fácil, minha irmã. E a gente ama Jesus quando a gente ama as pessoas, não é? Pode falar, Sasha. Paula, tudo bem? Prazer, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Sasha, moro aqui em Goiânia. Quando você começou a falar desse desafio, eu senti no coração de te trazer algo que talvez você não tenha parado para refletir e que possa servir para todas nós, inclusive para mim, que em primeiro lugar me ouço quando falo, né? Muitas vezes a gente pede para Deus aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Eu acho que devemos sim pedir em nossas orações. Mas me chama a atenção quando você fala, essa relação não é minha. Eu não tenho os filhos e eu quero filho com propósito. Não sei se em suas orações você já pediu o entendimento nessa relação com o seu enteado. Porque talvez seja ele o filho que Deus está te dando agora, para que você exerça a sua sabedoria e a vontade dele na sua vida. Então, muitas vezes a gente quer se livrar dos problemas, das dores e das dificuldades, pedindo o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, será ou aos olhos que eu quero que seja agradável para mim? E aí, quando a gente menciona em desertos, né, a gente fala em caminhar pelo deserto, em desertos até encontrar nosso oásis. Será que a gente já não está no oásis que a gente deseja, está acomodado com esse oásis e não quer que nenhuma areinha surge as nossas águas? Então, quando você me fala que tem um propósito maior de sair por aí, ajudando vidas, transformando vidas, construindo igrejas, faça do seu lar e da vida do seu enteado na relação com o seu esposo esse lugar de semeadura e de transformação. Ninguém é colocado na nossa vida por acaso. Eu acho que nenhuma pessoa se aproxima de nós, a não ser que Deus não permita que nós nos envolvemos nessa relação, para que sim, a gente seja transformado. E eu senti que talvez o adolescente, o enteado nessa relação, seja o momento para você aprimorar a grandeza que existe no seu coração. Assim como eu estou aqui agora, numa nova fase como mãe, tá nascendo uma nova mãe por aqui, sabe, gente? Ninguém fez chá de bebê para pré-adolescente. Eu acho que eu vou fazer o primeiro chá revelação de mãe de pré-adolescente. E aí, hoje pela manhã, quando eu levava as meninas para a escola, a Mari está com 10 anos. E a referência que eu tenho é a minha, de 10 anos, porque eu não convivo com outras crianças. Mas ela tá assim com palavras, como é que a gente fala aqui, que o Maurício fala, meu esposo, minha mãe também. Reações bovinas. Oi, Mari, bom dia. Mari, quer tomar café? Mari, mamãe te ama, boa aula. Aí eu, minha filha, vamos fazer o seguinte: a gente vai eliminar as reações bovinas da casa para que a gente fale palavras. Você é tão inteligente, você é uma ótima leitora, você é uma excelente comunicadora. Então, que tal, toda vez que você quiser falar, você fale 3 palavras. Temos um acordo? Porque minha amiga, eu queria falar, pelo amor da misericórdia, menina, abre essa boca e fala que nem gente. Mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho mais conhecimento nessa relação do que ela, que ainda não tem experiência. Então, cabe a mim a ofertar a ela o que ela precisa agora. E não pedir, Deus, tira essa adolescente da minha vida que eu não quero. Essa relação existe para que nós duas nos aperfeiçoemos e crescemos na boa vontade de Deus. Amém? Ai, gente, tô muito profeta hoje. Amém, meu filho.
Bênção demais. Meninas, algumas dificuldades vêm, né? E a adolescência é um tremendo desafio, assim, nos estica demais e nos faz, como mulheres cristãs, viver o fruto do Espírito, cada um deles. Porque a vontade mesmo é pegar e bater na parede. Eu tenho 3, uma já adulta e os outros, o mais novo já tem 16. E é uma fase assim que exige da gente muita sabedoria, porque a gente não controla o desejo de querer que eles sejam como a gente projetou até ali. Aí eles entram na adolescência e começam a ser diferente, e a gente precisa amar o diferente dentro de casa. E é um tremendo de um desafio, né? Eu quero saber se mais alguma de vocês quer falar sobre a palavra de hoje, o que Deus colocou no coração de vocês. Eu estou olhando aqui para o ladinho, porque aqui eu vejo a carinha de cada uma de vocês aqui. Gálatas, vamos fazer uma retrospectiva. Paulo enviou Graças. cartas para a região da Galácia. Quem? Quem falou? Não, depois, vou só responder a perguntinha da Sasha, a hora que você terminar aí. Tá. Abre seu vídeo, irmã. Inadmissível na Você quer... camuflagem. Não, você quer que responda agora? Porque você já estava falando alguma coisa aí. Pode responder, depois a gente dá sequência. Tá. É porque a pergunta foi a seguinte, né? Quando a pessoa não quer ser ajudada, basicamente. E aí a gente volta para as relações, que é onde Deus nos aperfeiçoa. Às vezes nós fomos feridos nas relações, mas nós seremos também curados nas relações. Então, quando tem alguém que não quer ser ajudado, nós precisamos nos perguntar o que nós somos para essa pessoa. Eu lembro que uma vez uma pessoa veio para falar comigo e ela falou. E a hora que ela foi falando, sabe quando vai fazendo um mapa assim na sua cabeça e aí você já sabe de tudo, porque você já passou por aquilo, você já sabe sair, você sabe sair pela direita, se a direita não der certo, você tem um caminho no meio, se o caminho no meio, você tem a opção A, B e C formadinha na sua cabeça, porque você já passou por aquilo. E aí, a hora que a pessoa terminou de falar, eu já falei assim, não, olha, mas você tá vendo isso? Olha, mas e aquilo? Não, e é isso, e outro. Aí a pessoa ficou me olhando assim, e aí, sabe quando você percebe assim que você, tipo assim, você agiu como uma mãe, né? Você agiu como se fosse o seu filho, mas você não era a mãe da pessoa, entendeu? Então, às vezes, nós precisamos nos perguntar e às vezes perguntar para a pessoa, você tá me falando isso, como que você me vê nisso? Porque às vezes a pessoa ela só vai querer um ouvido, sabe? Ela não vai querer que você fale nada. Ela não vai querer saber que você tem experiência nisso. E às vezes ela vai querer você, sim, como uma conselheira, um mentor. Olha, não, eu tô te falando isso porque eu queria a sua opinião. Esse negócio de opinião, gente, aquele negócio, é uma coisa barata que a pessoa não vai fazer e que não, não vai adiantar de nada. Ela só está procurando ideias. Aí você conversa com a pessoa. Ah, eu tô querendo um direcionamento. Aí é outra coisa. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, quer fazer direcionamento na vida de todo mundo. E a pessoa não te enxerga daquela forma, sabe? Então, pergunta primeiro para você não fazer igual a Bíblia fala. Você pegar na orelha de cachorro louco, gente. Então, não não ultrapasse a sua esfera de influência, sabe? Às vezes a sua esfera de influência vai ser o quê? Com seus filhos mesmo, dentro da sua casa, sabe? E ali com seus filhos, você vai ter que falar, você vai ter que refalar, você vai ter que repetir. Às vezes o que você falar não vai surgir efeito naquele dia, porque não era o tempo dele, estava de TPM, aí você espera outro dia, às vezes a mesma coisa que você falar vai adiantar. Eu falo que é igual o bebê, né? A gente tenta um dia, aí passa 3 dias, aquilo que você tentou já não funciona mais. Por quê? Porque é isso, é a relação. E a gente aprende nas relações. Por quê? Porque ela espelha a nossa relação com Deus. A Bíblia fala: se você não ama o seu irmão, quem dirá a Deus que você é aquele que você não vê, sabe? E nós precisamos entender e segurar a nossa língua naquele ímpeto de falar, porque às vezes
Você não está sendo visto pela pessoa ali que está conversando com você como uma pessoa que vai ter o direcionamento para a vida dela. Então, sabe, volta para aquele lugar de só ouvir, sabe? É mais difícil, mas nós temos duas ouvidos, né? Porque nós precisamos ouvir mais. Era só essa resposta. E a pessoa falou, xingou, ela falou isso e aquilo outro. Gente, sabe, não quer dizer muita coisa, porque a nossa luta ela não é contra a pessoa, mas é as influências, os espíritos, as potestades que estão regendo aquela pessoa, que a pessoa está fazendo parceria com ela. Então, nós precisamos entender, a pessoa falou isso, falou aquilo, me respondeu e tal. Gente, vamos diferenciar a pessoa, vamos amar a pessoa, sabe? Porque às vezes nós também somos essa pessoa naquele lugar de dor, naquele lugar de ferir porque foi ferido. Amém? Amém. Nós temos um minutinho só, meninas. Alguém mais quer falar? Que daí eu encerro e a Deixa eu pegar gente esse ora. gancho aqui, Grace. Eu vou precisar pegar Vai. esse gancho porque foi poderoso. Até porque a Derby já tinha falado algo sobre o tempo, né? Então, esse amor, essa empatia que nós temos que ter com os irmãos, e irmãos não são só os de fé, irmãos são todas as criaturas de Deus também. Agora, irmãos legítimos em Cristo são os da mesma fé. Eu quero só contribuir aqui dizendo que muitas das vezes a gente não vê o resultado daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. E sabe por quê? Porque muitos estão servindo hoje, pregando inclusive nos altares, sem terem passado pelo altar, pregando nos púlpitos sem ter passado pelo altar. Eu tinha até anotado isso aqui para contribuir com vocês, à medida que eu vou estudando, eu vou anotando algumas coisas que eu acho muito interessante. Pregam sem ter morrido, cantam louvores sem ter se rendido e aconselham sem ter sido quebrantados. Irmãs, isso é muito perigoso, porque a cruz, ela não aceita substituto. Tudo que Gálatas 6 está falando aqui é que tudo que nós fizermos tem que ser pela cruz. E na cruz é Cristo. Então nós temos que fazer por Cristo, em Cristo, com Cristo. Quando nós fazemos de nós mesmos, existe a ausência da santidade e excesso de carnalidade. Aí não dá resultado. A Universidade da Família, nós já ministramos vários cursos de Casados para Sempre. Paola vai direto para você como conselheira em amor em Cristo, que eu te amo demais, você sabe disso. Quando nós, tenho um segundo matrimônio, o meu marido assumiu a minha filha para criar como se filha fosse. Quando nós casamos com companheiros que já têm filhos, nós precisamos entrar nessa relação como se filhos nossos também fossem, não tem que ser, né, presente. A relação do meu marido foi de tanta cumplicidade com a minha filha que ela, assim que assumiu a maioridade, ela já estava na faculdade, ela, caladinha, não compartilhou comigo. Ela compareceu ao cartório para mudar o sobrenome dela. Ela quis colocar o sobrenome do padrasto, que ela nem aceita eu falar essa palavra aqui dentro de casa, porque para ela ele é pai legítimo, e ele também não aceita nem brincadeiras que ela não seja dele, que somente os outros dois sejam dele. Então, porque ele assumiu com a alma, ele assumiu com o material, ele assumiu com o espiritual. Isso é fundamental. E não tem como, para dar certo, nós já temos que entrar nesse relacionamento sabendo que nós vamos ter que assumir esse papel. E isso não é difícil, porque nós assumimos filhos, né? Para pregar, para querer a evolução espiritual dele. E muitas mulheres que nem filhos têm. Como a Lala sempre fala, eu sou mãe biológica de uma, mas ela é mãe espiritual de quantos? De quantas, né? E de quantos? Então, eu só quero trazer isso e finalizar, completando, né? Não contrariando, mas é completando. E aí eu gosto mais do jeitinho da Derby falar, que ela usa muito lúdico, né? E o lúdico nos volta à infância, de vermos um cenário, de apreciarmos, e isso traz uma grandeza, assim, admirável. E quando ela falou do tempo,
Porque, gente, nós vamos passar por tribulações, nós vamos investir, nós vamos persistir, mas como um verdadeiro mordomo, e mordomo é alguém de confiança, é alguém que tem uma responsabilidade muito grande de cuidar com amor, com zelo, de fazer progredir, prosperar. Então, esse zelo de um mordomo que nós temos que ter para com a nossa família, para com o nosso enteado, para com a nossa igreja, também vai de novo para você, Paula. Deus está me mostrando, você pode começar a fazer do seu estabelecimento, que já são 4, as suas primeiras igrejas. Faça esses pequenos encontros, recite um versículo, um capítulo, e você já tem muito conhecimento que já adquiriu, inclusive aqui também, esse grupo já te ajudou isso. Começa a replicar isso que nós fazemos aqui lá no seu estabelecimento. Hoje nós vamos tirar 10 minutos para estudarmos o versículo tal. Eu quero que abram as suas vozes, perguntem, começa. Isso é igreja, isso já é igreja. E Deus vai usar você e seu marido poderosamente. Começa na tua casa com seu enteado e estenda nos seus estabelecimentos. E esse tempo que a Derby falou é o tempo de Deus. Nós plantamos, nós regamos, mas o fruto quem dá é Deus. O tempo é de Deus. A colheita espiritual, ela é profecia, mas nós passamos por um teste até que chegamos a essa colheita. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas nós vamos fazer o principal também, Paola, orar por você, porque nós entendemos a dificuldade da missão. O enteado dela não vive com ela, então ela não tem controle sobre isso. Nem o pai dele tem controle sobre ele. Então, é uma missão desafiadora. E É nós na vamos orar oração por mesmo. você. É Nós joelho no vamos chão. orar por você para que o Senhor te dê força, minha amiga, clareza, porque o pacote veio. Não tem data para sair, não, acabou. Não tem esse negócio de desistir do trem, não. Então, nós vamos orar porque é desafiador. Um adolescente já nosso, do nosso ventre, já faz um rebuliço. Imagina um que já vem com outra educação, de outra casa, de outro sistema. E nós vamos orar por ele também. As meninas falaram aqui que a nossa luta não é contra pessoas, né? Nossa luta é contra todo mundo espiritual que se levanta contra nós quando nós estamos no caminho do Senhor. E nós precisamos ter paz em relação a isso, de que o Senhor já venceu todas as coisas. E os Amém. nossos obstáculos e desafios são só para nos fazer crescer. Crescer. É para Em nos Graça, a gente promover. discute ideias, né? Nós discutimos ideias e não pessoas. Nós não debatemos com as pessoas, nós debatemos as ideias. Então, em amor, nós somos mais que vencedores. Conte com as nossas orações, que eu também tive 3, agora já tenho neto, e eu já vejo a vitória. É esse amor, é essa paciência, para que você leve essa paciência para o seu marido, para com o filho dele. Eu já estou vendo um quadro totalmente mudado, totalmente, porque E nós já acreditamos naquilo que Deus nos falou. As ideias de Deus são de paz, de coisas boas a nosso respeito. Então, para sua família não vai ser diferente. Esse como a fardo Dani aí não é falou, seu, né? Deus vai te ajudar a carregar Tem o tempo, e vai ter o o tempo do tempo. testemunho, onde a gente vai ouvir Paula dizer assim, ó, eu vivi isso, mas o Senhor me fez vencer nessa área, o Senhor me Amém. ajudou. Amém? Nós passamos um pouquinho do tempo, só vou dar um apanhadão geral, porque hoje foi o último dia de Gálatas, né? Paulo se levantou para falar para Galácia, que era uma região que hoje é a Turquia. Eram várias igrejas ali de cristãos que voltaram a querer fazer o que estava escrito na lei. E ele vem com o evangelho puro, que fala sobre a graça, liberdade. O evangelho do Senhor vem com esse presente para a gente. E Gálatas, do início ao final, fala sobre a graça de Deus, liberdade cristã, nova identidade. Quem nós somos, quem eu sou, por que eu estou aqui? Qual é o sentido dessa vida que o Senhor me deu? Gálatas fala sobre o fruto do Espírito,
que está lá, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se vê o processo que é o processo, a graça, liberdade, identidade, fruto do Espírito, aí plantar e colher. Vocês percebem que Gálatas vem nessa sequência e que fala para a gente sobre isso? Foram 6 capítulos. Pronto, acabou Gálatas. É Paulo falando para os cristãos que estavam retrocedendo para a lei. Será que Gálatas não está lembrando a gente agora aqui? Oi, cartas vivas de amor. Atenta aqui, não é mais a lei, presta atenção, se posiciona. Se posiciona, carta viva. Se posiciona, porque eu já venci o mundo. Glória a Você é Deus. livre. Você é minha filha, afirma a tua identidade. Você está aqui para plantar e não mais para ficar esperando as coisas acontecer. Entre em movimento. Você já tem tudo. Agora a gente precisa exercer em movimento o evangelho do Senhor, porque a gente já recebeu. E se a gente não se posicionar como quem já recebeu, nós estamos anulando o processo da cruz. É verdade. Como mulheres de Deus, o Senhor vem nos falar e encerrar esse capítulo, essa carta tão linda de Paulo, tão sucinta, e dizer para a gente que nós estamos aqui para esse propósito. E de ajudar umas às outras. Essa unidade, isso que existe aqui, é algo especial demais. Vocês não acham que isso é especial demais? Que o Senhor coloca aqui várias carinhas, várias mentalidades, né? E daí ele fala assim, ó, ei, leva as cargas umas das outras. Que é isso, eu vou lá e vou me envolver no problema da irmã, a gente tem dificuldade de entender isso. Até que ponto eu me envolvo com a carga da outra? Né? Deixa eu só fechar aqui um áudiozinho. Até que ponto eu me envolvo? Porque a gente tem dificuldade de pensar nisso. Porque se for para eu me envolver e me atrapalhar, né? Eu prefiro ficar no meu lugar. Eu prefiro não me envolver com a irmã. Porque é mais fácil assim. E daí a gente vem com os nossos filtros emocionais, onde a gente tem várias ideias. Mas o Senhor deu um joelho para a gente entrar em comunhão, relacionamento. É isso que o Senhor quer da gente, relacionamento. E nós estamos aqui hoje posicionadas em relacionamento, em unidade, expondo o que a gente já aprendeu até aqui. Eu tenho 43 anos de idade. Eu aprendo com a minha filha de 5. É uma surra todo dia. Aí daí imagina tantas mentalidades, tantas carinhas aqui, ó. Olha o presente que o Senhor deixa para gente. Olha o privilégio que o Senhor deixa para gente. Mulheres aqui que já viajaram por todos os lugares, mulheres de fora. Para quê? Para a gente fazer aqui, entrar só num objetivo: honrar o processo da cruz. Nos alimentar nele e transbordar. E isso acontece quando a gente vem nesse processo que Gálatas nos ensina, que é liberdade. Espera aí que eu anotei aqui, eu vou voltar, porque a minha mente também não me ajuda mais, é 43 anos. É a graça, é a liberdade, é a nova identidade, é o fruto do Espírito e o plantar. Que o Senhor possa todos os dias nos trazer clareza sobre isso e que nós possamos nos posicionar nisso. Na dúvida, Ele nos esclarece todas as coisas. Dúvida é coisa nossa, do ser humano. Ele sempre tem a solução. Ele já fez todas as coisas. Agora nós podemos viver em liberdade. Se a liberdade ainda não existe dentro de nós, a liberdade em Cristo,
Nós precisamos rever os nossos conceitos. Vamos transbordar desse amor, porque é quando a gente ama o ser humano que a gente está amando Jesus, não é? Toda a Bíblia está resumida nos 2 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a si mesmo. Então, toda a Bíblia está resumida nisso, porque quando eu manifesto o meu amor para o outro, eu estou manifestando a Deus. E eu já entendi a minha identidade. E eu estou sendo livre. E eu estou plantando. E isso é divino, não vem da gente. Mas quando a gente está conectada no Espírito. E é esse Espírito que transborda aqui. Porque a Bíblia diz: onde tem 2 ou mais, em meu nome ali eu estou. E não devemos ter dúvidas sobre isso. Que o Senhor abençoe as nossas vidas tremendamente e nos use para transbordar na vida dos outros. Porque é esse o propósito para o qual, Cartas Vivas, vocês estão aqui. E essa ferramenta aqui é o que possibilita você de agir. Usufrua e transborde na vida das pessoas. E isso fala muito para a gente também começar dentro de casa, que é onde a gente tem mais desafio. Mas quando nós somos promovidas no nosso desafio, a gente ganha mais missões. E se eu não estou ganhando muitas missões, eu preciso parar, pensar um pouquinho, refletir e começar aqui mais perto, no mais básico, no que o Senhor me deu mais próximo, né? Alguém falou hoje sobre comparar, acho que foi a Juni que falou sobre comparar os nossos resultados, a nossa caminhada, a Juni e o Aderbe, né? A gente fica olhando, nossa, mas a Lala faz um monte de coisa. Por que eu não faço nada? O problema não é a Lala e o que ela faz, né? Eu preciso ficar aqui centradinha no Senhor e começar a transbordar no mais próximo possível. A gente ganha a gente, os nossos, e daí a gente vai para fora. E esse é o nosso desafio. Esse é um grande desafio, não é coisa fácil, não, mulheres. Que o Senhor nos instrua, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco em todo o tempo. Deixa eu ver uma carinha aqui para orar para nós. Podia orar para encerrar, Jurema. Cadê você? Graça, Oi. dentro da licença poética, eu amei você ter descrito aí as características de Gálatas. Eu queria, nessa licença poética, acrescentar a colheita, que você terminou no plantar, porque a colheita é que nos vai dar essa motivação de persistirmos e sabermos que nós seremos salvos e teremos uma vida eterna com Deus. E a colheita, ela precisa estar bem resolvida dentro de nós, que às vezes não é a gente que colhe. É, Mas vai haver colheita. Isso é só para mulher madura em Deus. só. Segura essa. Jurema, tu pode orar para a gente para encerrar? Estou muito emocionada com a fala de vocês. Ai, que linda! Senhor, meu Deus, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, por o Senhor me dar a oportunidade de ouvir cada vida, Deus, cada testemunho, de me fortalecer na Tua palavra, Senhor, de ver quão grandioso Tu és. Que eu possa, Senhor Jesus, aprender mais e mais. Eu possa viver verdadeiramente a Tua palavra, assim como as minhas irmãs estão vivendo. Obrigada, Senhor, por este momento. E que eu possa transbordar na minha família, começando dentro da minha própria casa. E que esse transbordo chegue aonde tiver que chegar. Que o Senhor me oriente todos os dias. Que o Teu Espírito Santo de Deus, que vive em nós, possa frutificar em todas essas mulheres, nos seus dias a dia, dentro da família, dentro do trabalho. E cada uma delas, meu Deus, possa estar forte em Ti. Obrigada por este momento, meu Deus. Glórias e louvores a Ti.